Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu me chamo Luiz Felipe, para quem não me conhece, sou técnico em radiologia, ok? E hoje nós vamos fazer um estudo radiológico do cotovelo, né? Anatomia básica aí do cotovelo e alguns posicionamentos radiológicos aí para o cotovelo, ok? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e acione o sininho para quando eu postar um vídeo novo, você ser notificado, ok? Siga-me também lá no Instagram, Tec Rádio Estudos em Radiologia. Vamos lá então? Então, para começar aqui, uma anatomia bem rápida aqui, porque eu acho que a anatomia ela é muito importante para todo estudo radiológico, ok? Para qualquer parte do nosso corpo, é preciso a gente conhecer a anatomia. Isso vai nos ajudar aí muito no posicionamento, ok? Então, para começar aqui, ó, nós temos então os ossos que formam aqui o cotovelo é o húmero distal, né, a porção distal do húmero, rádio e una proximal. Então, a porção proximal de rádio e una, formando então essa articulação aqui do cotovelo, ok? Numa vista aqui de frente, né, seria no caso um AP de cotovelo, ele consegue ver aqui então o rádio desse lado, a una do lado contrário, né? No rádio nós temos aqui a tuberosidade do rádio, nós temos a cabeça do rádio e logo abaixo o colo do rádio, tá? Aqui o processo coronoide da una e lá atrás, na outra ponta da una, nós temos o processo do olecrano, ok? Na mesma direção do rádio nós temos o capítulo e na direção da una nós temos a tróclea, que fica no osso aqui do húmero, ok? Do lado do rádio, né, do lado lateral aqui do cotovelo, né, o rádio ele fica do lado lateral do cotovelo, né, o rádio. Então nós temos aqui o epicôndilo lateral. E para o lado da una, onde a una fica do lado medial, nós temos o epicôndilo medial, ok? Numa vista lateral, né, o húmero distal, como eu tinha comentado, a una e rádio proximal, tá? Então, isso aqui numa vista lateral, como se fosse um perfil aí de cotovelo, tá? Então nós temos aqui os epicôndilos sobrepostos, né, com a tróclea e o capítulo também. Aqui nós temos a região do processo do olecrano, como eu tinha comentado, e a outra ponta o processo do coronoide, tá? Processo coronoide da una. Aqui a cabeça do rádio, logo abaixo o colo do rádio, mais abaixo tuberosidade do rádio e o corpo do rádio, ok? Essa é uma vista lateral aqui do cotovelo, da articulação do cotovelo, ok? Aqui mais uma vez mostrando aqui numa anatomia radiológica agora, né? Num raio-x de cotovelo, que seria então frente, né? Uma incidência AP, mostrando as mesmas imagens, né? Repare que aqui eu tenho a cabeça do rádio, abaixo o colo do rádio e tuberosidade do rádio. Aqui a una, tem a fossa do olecrano aqui, né? Certo? Epicôndilo medial, epicôndilo lateral e o húmero distal aqui, ok? Numa vista lateral, né, um perfil aí de cotovelo, nós temos aqui então o húmero distal, o epicôndilo sobreposto, a tróclea e o capítulo sobreposto aqui, processo do olecrano, que é essa região, na outra ponta aqui em cima, que está sobreposto, nós temos o processo coronoide, tá? Sobreposto aqui a cabeça do rádio, logo abaixo o colo do rádio e mais abaixo a tuberosidade do rádio e o corpo do rádio aqui. E aqui o corpo da una. Então, um perfil aí de cotovelo bem realizado, né? Onde o cotovelo está, o húmero está fazendo uma angulação de 90 graus aqui com rádio e una. Esse é o perfil verdadeiro aí para cotovelo, ok? Existe aqui uma sigla, né, que os radiologistas usam,
que é a CRITOE, eles chamam de CRITOE, que são as siglas, né, são as iniciais dos acidentes ósseos do cotovelo, né, que de uma criança é formado por idade, essas regiões aqui, essas regiões são formadas por cada idade. Então, aqui seria, como eu falei para vocês, as iniciais aqui dos acidentes ósseos, né? CRITOE, o C de região do capítulo, o R de rádio, seria a cabeça do rádio, o I do epicôndilo interno, né? O T de tróclea, o O de processo do olecranon e o E do epicôndilo externo, tá? Que a gente vai ver aqui, ó. E é nessa ordem que começa a se formar numa criança, ok? A gente consegue se basear mais ou menos em quantos anos tem uma criança através dessa regrinha aqui, tá? Que os radiologistas usam. Então, o que vai se formar primeiro em uma criança é a região do capítulo, que é essa região aqui, ó. Região do capítulo, tá? É o primeiro acidente ósseo que se forma, é o capítulo. Mais ou menos aí a criança vai ter aí 1 ano a 2 anos aí. O segundo acidente ósseo é a cabeça do rádio, que seria essa região aqui na vista lateral e numa vista anterior, né, na vista de frente aqui em AP. Então, quando começa a se formar, a criança vai estar mais ou menos aí com uns 3 anos de idade. O terceiro acidente ósseo que vai se formar é o epicôndilo medial ou epicôndilo interno, como também é chamado, tá? Essa parte aqui, ó, e aqui mostrando a incidência lateral. Quando começa a se formar, a criança já tem aí mais ou menos 5 anos de idade. O quarto acidente ósseo é a tróclea, que fica aqui, ó, essa região aqui da tróclea, tá? Sobreposto ao capítulo aqui. Quando ele começa a se formar, a criança já tem mais ou menos aí 7 anos de idade. O quinto acidente ósseo a se formar é o processo do olecranon. Começa a formar esse ossinho aqui. É bem mais visto num perfil de cotovelo. No AP já fica mais complicado, mas no perfil de cotovelo eu já começo a visualizar ele aqui, ó. Quando ele começa a aparecer, a criança tem mais ou menos aí 9 anos de idade. Ok? E para finalizar, né, o sexto acidente ósseo aqui é o epicôndilo lateral ou o epicôndilo externo, que é esse daqui, ó, mais lateral aqui, mais externo. Aqui está sobreposto, né, mais lateral aqui, ó. Quando ele começa a aparecer já, a criança já tem aí 10, 11 anos de idade. Ok? Então é possível saber mais ou menos aí a idade da criança. Então, segue esta ordem aqui de formação dos acidentes ósseos do cotovelo, né? Capítulo, a cabeça do rádio, epicôndilo interno, a tróclea, processo do olecranon e epicôndilo externo. Ok? Quais são os posicionamentos que a gente vai ver aqui nessa videoaula de hoje? Nós vamos ver o AP de cotovelo e o perfil de cotovelo. Esse AP e perfil é a rotina básica para um raio-x de cotovelo, ok? Esse é o básico do básico, ok? Mas pode aparecer para vocês aí um AP oblíqua interna ou AP oblíqua medial, também como pode ser chamado. AP oblíqua externa ou AP oblíqua lateral, como também pode ser chamado. Método de Jones e método de Coyle. Nós vamos ver todos esses posicionamentos aí. Se você já se interessou, já fez sentido para você esses posicionamentos aqui, já deixa um like aí no vídeo aí e compartilhe com seus amigos, ok? Então vamos lá. Primeiramente, então, nós vamos ver aqui o cotovelo em AP, tá? Que é a rotina. A distância foco-filme mínima para esse posicionamento é de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 na transversal para 2 exposições. O que isso quer dizer? Quando você pega o chassi ou um cassete e precisa dividir ele para fazer 2 incidências, 2 posicionamentos no mesmo filme, você pode pegar o 24 e dividir ele, ok? Agora, se você não vai dividir, você pode pegar um filme 18 por 24, né, um chassi 18 por 24 ou um cassete, né, 18 por 24 e colocar ele na longitudinal para exposição única,
ok? Mais uma vez, se você for pegar o filme 24x30, você pode dividir e fazer as duas incidências no mesmo filme. Se você for fazer um filme 18x24, você vai usar ele na longitudinal para exposição única, para uma incidência só, ok? Como é que eu vou realizar então? Eu devo sentar o paciente na extremidade da mesa com o cotovelo completamente estendido, se possível, porque às vezes o paciente está com dor e não vai conseguir. Aí você faz na medida do possível ali, ok? Supinar a mão, então quer dizer que a palma da mão ela tem que estar para cima, não pode estar para o lado e nem com a palma da mão para baixo. Tem que estar com a palma da mão para cima no AP verdadeiro de cotovelo, ok? Alinhando o braço e o antebraço com o eixo longitudinal do receptor de imagem, como está na imagem aqui, ó, que nesse caso foi pego o filme 24, né, por 30, o braço foi estendido, palma da mão para cima, ok? Esse é o AP verdadeiro de cotovelo. Raio central perpendicular ao receptor de imagem. Quando eu falo raio central perpendicular, quer dizer que não tem angulação. O raio 0 graus, ok? Direcionado ao ponto médio da articulação do cotovelo. É fácil de encontrar, né? Você vai encontrar aqui onde é o ponto médio, onde é o centro da articulação do cotovelo e é onde vai entrar o meu raio central, ok? Devo então colimar os 4 lados na área de interesse, sempre, né? Para cada raio-x que você for realizar, você deve colimar corretamente, não expondo demais o paciente à radiação desnecessária, né? E sem book. Então quer dizer que cotovelo eu não uso book, eu faço com a estrutura em cima, né, em contato com o receptor de imagem. E o resultado é esse aqui, ó, né, um AP aqui para cotovelo, okay? Incluindo aqui o número distal, como eu tinha comentado, e radiouna proximal, incluindo aqui então a articulação do cotovelo, ok? O segundo posicionamento básico, né, de rotina é o perfil, e ele é realizado uma incidência lateromedial, quer dizer que o raio central ele vai incidir primeiro na região lateral do cotovelo e sair lá na região medial, ok? A distância foco-receptor mínima é de 1 metro, tamanho do receptor de imagem 24x30 para duas exposições ou 18x24 para uma posição só, para uma exposição única, ok? Sentar o paciente na extremidade da mesa, com o cotovelo agora flexionado a 90 graus, né? O braço com o antebraço tem que formar um ângulo de 90 graus, tá vendo aqui, ó? O braço e antebraço formar um ângulo de 90 graus. Girar a mão e o punho em uma posição perfil verdadeiro, com o polegar para cima. Então aqui, ó, é bastante importante, quando você deixa o braço e o antebraço em 90 graus, você girar a mão para que o polegar fique para cima e não com a mão pronada, ok? Perfil verdadeiro, a mão não pode estar pronada, ela tem que estar com o polegar para cima, ok? Do mesmo jeito que você realiza aí um perfil de punho, né? O polegar fica para cima, ok? O raio central é perpendicular também, não tem angulação, direcionado aí ao ponto médio da articulação do cotovelo, como está na imagem aqui, direcionado para o centro aqui da articulação do cotovelo. Devo colimar nos 4 lados da área de interesse e sem book, obviamente, né? Está em contato, está aqui em contato aqui com o filme, ok? Aqui a radiografia, né? Úmero distal, radiouna proximal e um perfil verdadeiro aqui do cotovelo, ok? Devemos então assim nos atentar ao posicionamento correto aí para o perfil desse cotovelo. Como é que seria? Repare nesse posicionamento. Foi colocado aqui o cassete, né, de CR aqui na mesa e o paciente sentou e colocou lá, está com o polegar para cima, o braço está formando um ângulo de 90 graus com o antebraço, está ok. Porém, o braço ele está inclinado, tá vendo? Ele não está no mesmo plano que o antebraço. Repare que o húmero, né, o braço, ele está inclinado. Ele deve ficar no mesmo plano do antebraço aqui. Então esse posicionamento aqui está errado, tá?
Não posso realizar um posicionamento desta forma aqui, ok? Como que eu realizo então? Desta forma. O que eu posso fazer? Afastar um pouco o filme da mesa, né? De perto do paciente, afasta ele um pouquinho e faz com que o paciente encoste o húmero, né? Ou encoste o braço na mesa, tá? Formando aqui o ângulo em 90 graus com o polegar para cima, certo? Tem que ficar no mesmo plano, o antebraço com o braço. Esse é o posicionamento correto para perfil de cotovelo. Aqui está errado, ok? Tá, eu não consigo realizar desta forma. O paciente fica desse jeito, não consegue baixar. O que eu posso fazer? Mesmo com o braço inclinado, coloco um apoio embaixo do filme, algo que faça elevar o filme aqui, fazendo com que o filme fique inclinado também, né? Se o braço está inclinado, vamos inclinar o filme também. Agora, eu preciso fazer com que o raio central também precise entrar perpendicular na articulação do cotovelo, certo? Para o raio central entrar perpendicular à articulação do cotovelo, eu preciso angular este raio, tá? Conforme esteja o braço do paciente, entendeu? E você vai me perguntar, em quantos graus eu angulo neste caso? Não tem um grau fixo, né? Um valor fixo aí, exato, que você vai deixar essa angulação. Vai depender de como esteja o braço do paciente. Às vezes ele pode estar muito inclinado, às vezes pode estar um pouco inclinado, então você vai angular conforme esteja o braço do paciente. O raio ele tem que entrar perpendicular ao receptor de imagem, né? Então, reto, ele tem que entrar reto no filme. Então, você colocando aqui o braço mesmo inclinado, você vai angular conforme a necessidade que precisar aqui, ok? Então, o correto seria desta forma. Se não conseguir, o paciente não conseguir, você coloca um apoio no filme, inclina o filme também, fazendo com que o braço fique na mesma linha do antebraço e angula o raio conforme for preciso aqui, ok? Tem que ser realizado desse jeito. Eu não devo realizar cotovelo assim, porque vai distorcer a imagem e vai ficar difícil para o médico ou radiologista lá dar o laudo desse exame, ok? Continuando então, agora para uma incidência mais especial aí para o cotovelo, que seria o AP oblíqua interna ou medial. Distância foco receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 para as duas exposições ou 18 por 24 para a exposição única, ok? Como que eu realizo então? Devo sentar o paciente na extremidade da mesa com o cotovelo completamente estendido, se possível. Pronar a mão em uma posição natural e girar o braço conforme necessário, até que o húmero distal e a superfície anterior do cotovelo estejam em 45 graus. Como é que é isso? Peço para o paciente esticar o braço, né, deixar ele estendido na mesa, se possível, né? Centralizo aqui a região do cotovelo no centro do filme, obviamente. Agora eu não vou realizar com a palma da mão para cima, e sim com a palma da mão para baixo, palma da mão pronada. Isso é uma oblíqua interna. Estou fazendo uma rotação interna da mão, ok? Como aqui mostrando de frente, ó, como que ficaria, ok? No caso aqui, ó, a superfície anterior do cotovelo ele está com uma obliquidade aqui de 45 graus. Então, dando nome aí para a oblíqua interna, ok? Raio central perpendicular, quer dizer que não tem angulação nenhuma, direcionado ao ponto médio da articulação do cotovelo, ok? Colimar os 4 lados da área de interesse, sempre, sem buque. E essa seria aqui a radiografia, né, o resultado desta radiografia. Húmero distal, rádio e una proximal. E esse estudo ele é direcionado para o estudo do processo coronoide. Fica bem mais evidenciado aqui no AP, né, nesse caso aqui AP oblíqua, o processo coronoide, ok? Agora, uma oblíqua externa ou oblíqua lateral, como que seria?
Distância foco-filme mínima de 1 metro. Eu posso falar distância foco-filme ou distância foco-receptor, como está aqui, tá? Mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem, 24 por 30 na transversal para as duas exposições, 18 por 24 na longitudinal para a exposição única, tá? Devo então sentar o paciente também na extremidade da mesa com o cotovelo completamente estendido, se possível. Agora, supinar a mão e girar lateralmente, né? Uma rotação externa desse membro, desse braço, né? Lateralmente todo o braço para que o húmero distal e a superfície anterior da articulação do cotovelo façam um ângulo aproximadamente de 45 graus com o receptor. Agora, neste caso, partindo do AP normal, que é aquele com a palma da mão para cima, eu vou rodar mais o braço do paciente, uma rotação externa excessiva aqui. Eu vou rodar o máximo que o paciente suportar, ok? Como está mostrando na imagem aqui, eu posso até colocar um pezinho na mão para o paciente manter na posição, né? Se por acaso ele não conseguisse manter, né? Centralizo ali o cotovelo no centro do receptor de imagem. Então aqui, mantendo aqui então uma rotação externa do braço ali, ok? Formando então aquele ângulo de 45 graus. Raio central perpendicular, né? Direcionado para o centro da articulação do cotovelo. Colimar nos 4 lados da área de interesse, sem bulk. E esse seria o resultado, né, da radiografia. Esse é o estudo próprio para a cabeça do rádio, visualizar melhor aqui a cabeça do rádio. Porque no AP normal, né, de rotina, a cabeça do rádio ele fica um pouco sobreposto aqui à ulna, tá? Ele fica um pouco sobreposto aqui à região da ulna aqui, ok? Então, realizando essa rotação lateral aqui, rotação externa, eu consigo sobressair aqui a cabeça do rádio, né? Ficar mais evidente aqui a cabeça do rádio, é possível estudar melhor ali a área, ok? Outra incidência especial para o cotovelo é o método de Jones, que é uma flexão exagerada aí do cotovelo. Método de Jones. Existem 2 tipos de incidências aí para o método de Jones. Vamos ver. Distância foco-receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 para 2 exposições ou 18 por 24 para exposição única. Ok? Eu devo sentar então o paciente na extremidade da mesa com o braço em acentuada flexão, apoiado sobre o receptor de imagem, quer dizer que é direto no filme, então não tem bulk. E assegurar que não haja rotação nenhuma do cotovelo. Então tem que se atentar a isso para que não ocorra nenhuma rotação aí do cotovelo que vai estar ali flexionado, ok? Então, para o estudo aí do húmero distal no método de Jones, o raio central é perpendicular ao receptor de imagem e ao húmero. Se é para estudo do húmero distal, ele tem que entrar perpendicular ao húmero. Então seria isso daqui, ó. Essa é a flexão exagerada que eu estou falando aqui, certo? Eu vou fazer com que o paciente flexione o cotovelo, né? Dobre o cotovelo, tá? Isso vai ser para as 2 incidências que a gente vai ver. Mas quando eu quero estudar, então, o húmero distal, o raio central, ele tem que entrar perpendicular ao húmero, né? A região distal do húmero aqui, perpendicular a ele, não tem angulação, né? Direcionado ao ponto médio dos epicôndilos aqui do húmero, tá? Então, no caso, húmero distal, ok? Agora, se eu quero fazer um estudo do antebraço proximal, então quer dizer que o raio central tem que entrar perpendicular ao antebraço. E às vezes vai ser possível aí, vai ter que ser feito aí uma angulação do raio central, como está aqui na imagem, ó. O cotovelo está flexionado, tá? Mas agora é para estudo de antebraço proximal, então precisou angular o raio aqui, entrando perpendicular ao antebraço. Aí você vai me perguntar, qual é esse ângulo que foi usado? Não tem um ângulo fixo, um ângulo certo que eu vou usar. Eu preciso angular conforme esteja o antebraço do paciente. Neste caso, o braço está encostado no filme, certo?
o húmero ele está encostado no filme, então o raio vai entrar 0 graus, vai entrar perpendicular ao húmero, um ângulo reto. Nesse caso, o antebraço ele está inclinado, tá vendo? Vamos supor que o antebraço esteja num ângulo de 45 graus. Eu vou precisar angular o meu raio central em 45 graus, tá? Porque eu angulando o raio a 45 graus, onde o antebraço está a 45 graus, o raio está entrando então perpendicular ao antebraço. É desta forma que eu devo realizar então, ok? Então não existe uma angulação correta, é conforme esteja aqui o antebraço do paciente. Ele tem que entrar perpendicular no antebraço, ok? Direcionado nesse caso aqui, aproximadamente 5 centímetros proximal do olecrono. Você vai sentir, tocar o olecrono aqui, 5 centímetros aqui mais para cima aqui, ó, proximal, né, ou acima aqui do olecrono, onde vai entrar o raio central para o estudo de antebraço proximal, ok? Colimar os 4 lados da área de interesse e sem book, ok? E este é o resultado para cada uma das radiografias aí, certo? Esse para o húmero distal, tá? Para essa região do húmero aqui dos epicôndilos aqui do húmero, e aqui para o antebraço proximal, beleza? É essa radiografia, esse vai ser o resultado. Então, método de Jones, eu realizo essas duas aqui, ok? O húmero distal, onde o raio entra perpendicular ao húmero, e antebraço distal, onde o raio entra perpendicular ao antebraço, ao rádio reúna. Esse é o método de Jones, ok? E para finalizar o posicionamento aqui de cotovelo, nós temos o método de Coyle, tá? Que é um perfil axial, tá? Método de Coyle. Distância foco-receptor mínima de 1 metro. Tamanho do receptor 24 por 30 na transversal para 2 exposições ou 18 por 24 na longitudinal para exposição única, tá? Devo sentar o paciente na extremidade da mesa, como todas as anteriores, né? Agora, para o estudo do rádio, eu devo fazer com o cotovelo flexionado em 90 graus, né? Porque ele é um perfil, então o cotovelo em 90 graus, se possível, com a mão pronada. Tem que se atentar a isso. Não é com o polegar para cima, como é realizado no perfil de rotina, ok? Então, o braço vai formar um ângulo de 90 graus com o antebraço, com a mão pronada, no método de Coyle, para estudo da cabeça do rádio, ok? Eu devo fazer uma angulação nesse raio central. O raio central vai estar angulado a 45 graus em direção ao ombro, centrado na cabeça do rádio, no meio da articulação do cotovelo. Então, se é em direção ao ombro, o ombro do paciente está nessa altura mais ou menos, certo? O ombro está aqui, então vou ter que angular nessa direção, em direção ao ombro, direcionado, incidindo aqui para a cabeça do rádio ou o centro da articulação do cotovelo, tá? Esse para método de Coyle para estudo da cabeça do rádio, ok? Agora, para o estudo do processo coronoide, eu vou fazer com que o cotovelo fique flexionado a apenas 80 graus. Então, eu coloco o paciente em 90 graus, como está aqui, e peço para que ele abra um pouquinho mais, né, essa articulação aqui, mais para fora aqui, como se fosse fechar a articulação, ok? 80 graus, tá? A partir da posição estendida. Além de 80 graus, pode haver má visualização do processo coronoide, ok? Então, tem que ser 80 graus, essa angulação aqui do braço. Você vai me falar, está formando mais que 80 graus aqui, certo? Está formando mais. É partindo da posição estendida do braço. Como se o braço estivesse estendido, e eu vou começar a dobrar, até chegar ao 90, mas eu não chego no 90, eu paro no 80, ok? Então, sempre partindo do braço estendido e vou flexionando até 80 graus. Também com a mão pronada, ok? Com a mão pronada também. Também existe uma angulação
de 45 graus. Porém, é o oposto do estudo de cabeça do rádio, né, que eu angulo 45 graus em direção ao ombro. No caso do processo coronoide, eu angulo 45 graus oposto do ombro, tá para o lado contrário do ombro, centrado também na articulação do cotovelo. Repare aqui, ó, está angulado desta forma, tá no meio da articulação do cotovelo. Esse para o estudo do processo coronoide da ulna, ok? Colimar nos 4 lados da área de interesse sem book. Então essa aqui é a radiografia final, né? Tanto para o estudo da cabeça do rádio, como está aqui, ó, para o estudo da cabeça do rádio, quanto para o processo coronoide da ulna, que é esse biquinho aqui que formou aqui, ó. Ótimo para o estudo do processo coronoide. Porém, esse estudo aqui é realizado em último caso, né? A não ser que o médico peça mesmo lá para estudo da cabeça do rádio, tá vendo aqui? Ó? É porque ele distorce um pouco a cabeça do rádio, distorce o tamanho aqui da cabeça do rádio. Então é preferível que faça primeiro lá aquela oblíqua lateral ou oblíqua externa do braço, né? Como eu mostrei para vocês, para a cabeça do rádio. Agora, se o médico solicitar, é dessa forma que eu vou realizar. Porém, ele distorce um pouco o tamanho aqui da cabeça do rádio. Ok? Então, esse é o método de Coyle. É angulado 45 graus para as duas incidências, porém, uma é para estudo da cabeça do rádio, o outro para estudo do processo coronoide. Nunca mais você vai esquecer, tá? E o radiologista, por que é importante você conhecer exatamente o posicionamento correto da estrutura, em um AP verdadeiro, um perfil verdadeiro? Porque o radiologista, principalmente raio-x de cotovelo de criança, né, ele passa uma linha aqui, tanto no AP quanto no perfil, para ver se realmente existe uma fratura, uma luxação nessa estrutura, né? Aqui nós temos o capítulo, né, do úmero, a cabeça do rádio se formando aqui ainda. Ele passa uma linha da região do colo do rádio até e passa pelo centro do capítulo, tá? No AP tem que ser assim, passando pelo colo do rádio e no centro do capítulo, ok? Isso no AP. No perfil a mesma coisa, vai acompanhar uma linha acompanhando a cortical da parte anterior do úmero, desce, tem que passar no centro do capítulo aqui, esta linha, tá vendo? Essa linha tem que acompanhar a cortical anterior do úmero e passar pelo centro aqui, terço médio aqui do capítulo. A gente divide aqui o capítulo em 3 partes, né? Porção posterior, porção média e porção anterior, né? Então eu tenho que passar na porção média do capítulo. Então, no perfil também eles passam uma linha aqui, ó, no centro aqui do colo, né, do rádio. E tem que passar, essa linha tem que passar no centro também do capítulo, né, fazendo que cruze aqui, ó, o centro aqui do capítulo, ok? Existem os coxins gordurosos, né? Nesse aqui é o cotovelo, né? O úmero distal, ulna e rádio proximal, tá? Ele tem a articulação. Nós temos um coxim gorduroso, né? Aqui na região anterior do cotovelo, que geralmente ele aparece no perfil aí de cotovelo, no perfil do cotovelo, o coxim gorduroso anterior, ele vai aparecer normalmente na radiografia. E existe o coxim gorduroso posterior, que esse no perfil normal de cotovelo ele não aparece, porque ele fica bem na fossa do olecranon aqui. O olecranon se encaixa aqui na fossa, né? Então aqui nós temos aqui dentro da fossa o coxim gorduroso posterior, que normalmente num perfil verdadeiro normal, né, sem fratura, ele não aparece no raio-x. Conforme está lesionado, né, está com edema aqui na articulação, vai se sobressair esse coxim anterior e vai aparecer o coxim posterior, nesse caso aqui uma fratura, né, um derrame que aconteceu aqui, e o derrame fez com que o coxim saísse fora do local. Então vai aparecer o coxim posterior. Se por acaso o coxim posterior aparecer no raio-x,
Como que aparece um coxim gorduroso no raio-x? Coxim gorduroso, ele vai parecer uma imagem mais radiotransparente, mais radiolúcida. Osso, ele é uma imagem mais radiopaca, então ele fica um pouco mais branco. O coxim gorduroso aparece como uma imagem mais radiotransparente, uma imagem mais escura, uma sombra mais escura ali na região. Então você vai saber quando é o coxim gorduroso, ok? Ele vai se sobressair mais na região anterior e vai aparecer o que não aparecia antes no perfil na região posterior, ok? Reparem aqui, ó, se você firmar sua vista aí, ó, esse aqui é um perfil verdadeiro, tá? De cotovelo normal, sem fratura, sem luxação, sem nada. E se você reparar, tem uma imagem mais radiolúcida aqui na frente, na região anterior aqui do cotovelo, ó. Uma imagem mais radiotransparente, pintando aqui para você ver, ó, bem nessa área. Se você forçar o olho, tá uma imagem um pouco mais radiolúcida, mais radiotransparente nessa área aqui. Então esse é o coxim gorduroso anterior. E repare que atrás eu não consigo ver nada. Só tem o músculo aqui, né, que é um cinza mais clarinho. Eu não consigo ver uma imagem mais escura na região posterior. Porque no raio-x normal de cotovelo perfil, o coxim gorduroso posterior não aparece. Agora, repare aqui agora nessa radiografia onde possui uma fratura. Como está mostrando aqui, no caso uma fratura supracondilar aqui, né? Está com edema, né, aqui dentro. Repare que o edema ele empurrou o coxim gorduroso anterior para cima, formando um delta aqui, né, um triângulo, tá vendo? E empurrou também o coxim gorduroso posterior. Tá vendo que antes ficava aqui na fossa do olecno e foi empurrado para cima. E repare aqui, ó, está apontando essas três setas, essa imagem mais escura, bem melhor visualizada aqui, ó. Formou um delta, tá vendo? Um triângulo aqui, ó. Possivelmente está com um derrame articular aqui, certo? E repare que agora também é possível visualizar o coxim gorduroso posterior. Tá vendo essa imagem mais radiolúcida ou mais radiotransparente aqui na região posterior do cotovelo? Ele não é visualizado no raio-x normal do cotovelo. Se eu estou visualizando, possivelmente possui uma fratura aqui, porque se tem um derrame articular, tem fratura aqui. Não está visível a fratura, mas existe uma pequena fratura aí. Repare aí, ó, mostrando ali, ó, vou marcando aí para vocês. É o mesmo que acontece aqui nessa figura, né? E aqui atrás também, ó. Essa área mais radiotransparente ali, ok? Se você visualizou coxim gorduroso posterior, tem alguma fratura aí. Você tem que procurar melhor fazer uma posição diferente aí, uma incidência diferente, ok? Com relação às linhas que eu tinha comentado, né, o radiologista, então, essa aqui é a mesma radiografia dessa daqui, tá? O médico ele vai passar uma linha na cortical anterior aqui do úmero. E lembra que eu falei que a linha tem que passar no centro do capítulo? Nesse caso, repare que aqui a linha não está passando na porção média do capítulo, e sim na porção anterior do capítulo. Esse aqui é o capítulo aqui do úmero, certo? E a gente separa ele, divide ele em três porções: porção anterior, porção média e porção posterior, né? Então, essa linha ela tem que passar no terço médio do capítulo. E nesse caso, ela está passando no terço anterior do capítulo. Então, possivelmente existe uma fratura. Ok? Vamos ver? Se eu andar aqui pela cortical óssea do úmero, eu consigo ver que tem uma descontinuidade óssea bem nessa região aqui, ó. Repare, tem uma descontinuidade óssea bem nessa região aqui. Tem um biquinho aqui, tá vendo? Se tem um biquinho aqui, uma descontinuidade óssea aqui, já encontramos a fratura. A fratura está bem aqui, ó. E repare, o coxim gorduroso posterior está bem visível, tá vendo? Demonstrando que realmente existe uma fratura aqui supracondilar aqui, ok? Então, fratura aqui do úmero distal, ok? Aqui, onde eu comentei com vocês também, onde o médico ele passa uma linha
no centro do colo do rádio, tá? Passa uma linha do centro do colo do rádio e essa linha tem que passar no centro do capítulo, tá vendo? Eu tenho que dividir o capítulo em 3 porções aqui também e ela tem que passar no centro aqui, não tem nem como, ela está passando totalmente fora do capítulo. Então, possivelmente aqui, ó, uma luxação da cabeça do rádio, né? Do rádio aqui com a una, tá? Se eu passar uma linha na região cortical anterior do úmero, vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó, ele vai passar bem no centro aqui do capítulo, né? Da porção média aqui do capítulo. Então, nesse caso aqui, não existe uma fratura aqui no úmero, e sim somente, então, luxação aqui do rádio com a una, tá vendo? Porque essa linha, ela tem que passar também no centro aqui do capítulo. Então, tá vendo a importância de se realizar um perfil verdadeiro? Não deixar inclinado o braço, né? Eu tenho que estar o braço tem que estar no mesmo plano do antebraço, senão não vou conseguir fazer essa leitura aqui com essas linhas, entendeu? Então, tem que ser feito com perfil verdadeiro aí, essa radiografia do cotovelo, ok? Vocês vão se atentar mais nisso agora a partir de hoje. Um outro raio-x aqui de uma criança também, né? Um AP e um perfil, onde vou acompanhando aqui a cortical óssea, eu consigo ver que tem uma descontinuidade óssea, tá vendo? Então, uma fratura aqui, ó, bem na região dos epicôndilos aqui, ó, do úmero, tá? Consigo visualizar isso também no perfil, que tem uma descontinuidade óssea, né? Uma imagem mais radiotransparente, mais radiolúcida na região distal do úmero aqui. Se eu for passar a linha no AP, ela tem que passar no centro aqui do colo do úmero e no centro do capítulo aqui. Tá ok, não tem luxação de rádio una, certo? Se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, se eu fizer a mesma coisa aqui, passasse uma linha aqui da cabeça do colo do rádio e passar no centro do capítulo, ele vai passar, tá vendo? Não coloquei a linha aqui, devia ter colocado. É uma linha que passa do centro aqui do colo do rádio e ele vai passar no centro do capítulo aqui. Não, então não quer dizer que não tem luxação aí do rádio com a una. Porém, tem uma fratura do úmero distal, né? Supracondilar aqui. Então, se eu passar a linha na região anterior cortical do úmero, ele teria que passar no centro do capítulo e não está passando na porção anterior do capítulo. Então, fratura aí do supracondilar, na região distal aqui do úmero, ok? Se atentar a isso, então, ao posicionamento correto para o médico poder avaliar desta forma aqui, ok? Que às vezes, né, aqui está visível a fratura, mas às vezes não está visível a fratura. Então, essas linhas vão ajudar e muito no processo de procura de fratura e luxação. Repare o coxinho gorduroso aqui atrás, ó. Essa imagem, se você forçar a vista, uma imagem mais escura nessa região. Então, demonstrando que realmente aí existe uma fratura aqui na região distal do úmero, ok? Aqui mais algumas imagens, né? Um cotovelo normal. Uma luxação isolada seria então só uma luxação do úmero com a una aqui, ó. Então, uma luxação. Aqui já é uma luxação com fratura. Além de luxar, ele fraturou quando teve o impacto aqui no próprio osso do úmero. Aqui um outro raio-x, um AP e um perfil também demonstrando aí a luxação, né? Esse aqui causa dor muito forte no paciente. Então, luxação numa vista anterior e lateral. Um outro raio-x demonstrando essa luxação aí da articulação do cotovelo, né? Uma vista anterior e uma vista lateral também, ok? Aqui, outros raios-x mostrando aqui, então, as fraturas que possivelmente podemos encontrar. Repare que se eu acompanhar aqui a cortical, eu vou reparar que tem uma descontinuidade óssea aqui, ó, uma pequena fratura bem na região anterior aqui do capítulo aqui do rádio aqui,
ok? Do capítulo da tróclea aqui, ok? Uma outra fratura aqui da região do olecrano, né? Uma pancada na região posterior do cotovelo, então fratura aqui da região do olecrano. Olha essa radiografia em AP, que fratura feia, né? Bem na região distal do húmero, né? Separando totalmente aqui o epicôndilo lateral do epicôndilo medial, né? Uma fratura bem extrema aqui também. Aqui um outro raio-x em AP, né? Não, pelo jeito que não foi possível esticar totalmente o braço, então ficou um pouquinho dobrado aí, né? Mas foi possível mostrar aí a fratura aqui da cabeça do rádio. Tá vendo? Uma fratura bem na região da cabeça do rádio. E um outro raio-x aqui, um perfil de cotovelo, também demonstrando aqui uma rachadura aqui, né? Uma fratura aqui na região do processo do olecrano aqui também, até a articulação, né? Uma fratura de fora a fora até a articulação ali do cotovelo, ok? Fratura intraarticular, né? Vamos dizer assim, uma fratura intraarticular. Aqui algumas imagens de pós-operatório para vocês ir treinando o olho também, né? Um perfil de cotovelo com a placa de metal, né? Os pinos de metal aqui. Isso aqui é pós-operatório, tá? Aqui do mesmo jeito, ó, um fio metálico com parafusos, né? Bem na região, aqui no caso é a fratura, seria na região aqui do olecrano aqui também. Aqui também é fratura de olecrano e úmero distal. Aqui somente fratura de úmero distal, onde o médico fez até o contorno aqui do osso do epicôndilo medial, né? Acompanhando tudo. Aqui o perfil desta mesma imagem. Então é importante realizar no mínimo aí 2 incidências para cada estrutura, né? Então eu tenho que demonstrar tanto de frente como de perfil esta imagem pós-operatória, seja pré-operatória e pós-operatória, né? E aqui como se fosse um pininho, uma substituição aqui da cabeça do rádio, né? Foi retirada a porção aqui do colo e cabeça do rádio e colocado um pino no lugar, fazendo aí a sua vez, né? A cabeça do rádio aqui, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula de hoje. Passei aí a importância de se realizar corretamente aí as incidências de rotina, o AP e o perfil, né? Porque é difícil aparecer as incidências especiais, mas pode acontecer, então é bom você estar preparado, né? Então se atentar muito, principalmente no AP e perfil de cotovelo. Sempre o braço formando um ângulo de 90 graus com o antebraço, no perfil verdadeiro com o polegar para cima, né? Não com a palma da mão pronada, e o braço no mesmo plano do antebraço. Se atentar a isso, para o perfil verdadeiro do cotovelo, ok? Se você gostou, compartilhe com seus colegas. Se você não é inscrito, se inscreva no meu canal, hein? E até a próxima. Tchau!